pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso e nessa aula eu vou mostrar para vocês uma estrutura de controle muito útil e muito interessante para os seus projetos com o Arduino. Essa estrutura de controle vai ser o comando de repetição utilizando o laço for. Para quem já tem uma certa familiaridade com linguagem de programação, já tiver tido um contato com a linguagem C, por exemplo, provavelmente vai conhecer esse comando de repetição e eu vou mostrá-lo aqui como ele pode ser útil em um projeto utilizando o Arduino. Então, esse laço de repetição, esse comando de repetição, como o nome já diz, ele serve para a realização de alguma função, alguma atividade repetitiva. Então, para você não ter que escrever inúmeras linhas de um código, você pode otimizá-lo utilizando esse laço for de repetição. Então, eu vou mostrar aqui na prática como ele funciona, mas primeiramente eu gostaria de mostrar uma forma mais rápida de começar a montar um projeto no Tinkercad. Você pode abrir aqui a sua biblioteca e escolher o filtro Arduino. Então, bem aqui no filtro Arduino, eu posso clicar nesse componente placa de ensaio. E aqui ele já vai vir montado a placa Arduino com a placa de ensaio e já vai vir conectado os terminais negativo e positivo, tanto em cima, tanto embaixo. Então, isso agiliza o nosso processo, já que a gente não vai precisar ficar montando desde o início. Certo, então primeiramente eu não vou colocar nenhum componente aqui, porque eu queria mostrar para vocês a montagem, no caso o funcionamento do laço for de repetição. Então, eu vou apagar essa parte padrão do nosso código. E perfeito, aqui eu vou utilizar a nossa porta serial, nosso monitor serial para mostrar para vocês. Então, vou colocar aqui um serial begin 9600. E bom, para começar o nosso comando de repetição, nós temos que criar uma variável do tipo inteira. E essa variável do tipo inteira, por padrão, ela vai se chamar i, que é para indicar índice. Então, agora nós iniciamos aqui o nosso laço de repetição e ele vai ter a seguinte estrutura. Você coloca o laço for e abre chaves. Então, dentro dessas chaves aqui, vai estar o comando que precisa ser realizado dentro do laço de repetição. Aqui dentro do laço for, você vai colocar o valor inicial, no caso o índice vai ser igual a um valor inicial, que aqui eu vou usar o valor 0, ponto e vírgula. Aí você vai escolher um valor máximo, que aqui eu vou escolher como 10. Então, i tem que ser menor ou igual a 10. Depois, o i vai ser incrementado. O nosso índice vai ser incrementado. Então, o que significa isso, em outras palavras? Basicamente, você vai ter uma variável do tipo inteira e ela vai passar dentro desse laço. Então, inicialmente, ela vai ter um valor 0. Logo depois, o código vai verificar se o valor dessa variável i é menor ou é igual a 10, que foi o valor que eu estipulei. 0 é menor do que 10, certo? Então, como isso aqui é verdadeiro, ele vai realizar o comando que vai estar dentro das chaves, que por enquanto está vazio, que eu não coloquei nada aqui dentro. E logo depois de realizar o comando, ele vai incrementar 1 na nossa variável i. Então, aqui no lugar de 0, agora i vai ser igual a 1. 1 é menor ou igual a 10? Sim. Então, ele realiza de novo o comando. Terminando de realizar, ele incrementa mais 1. Agora, i vai ser igual a 2. E assim por diante. Até que vai chegar um momento em que i vai ser igual a 11. Ou seja, isso aqui não vai ser verdadeiro. Então, o nosso laço de repetição termina por aqui. Ele não vai mais realizar aquela função, aquele comando dentro desse loop. Aí eu vou mostrar isso na prática para vocês, para ficar mais fácil de entender. Eu vou fazer ele mostrar o valor de i dentro do monitor serial. Então, para isso, eu vou colocar aqui um serial.println para pular a linha, né? E dentro do println eu vou mostrar o valor de i. Então, agora eu vou colocar aqui um delay de 1 segundo para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E agora a gente pode iniciar a nossa simulação. Aí eu vou abrir aqui o monitor serial. Vocês podem perceber que ele vai mostrando o valor de i. Então, inicialmente é igual a 0. Deixa eu só voltar. Inicialmente é igual a 0, ele vai incrementar 1, depois 2, depois 3, depois 4. Então, é assim que funciona o nosso laço de repetição.
Então, você não vai precisar fazer várias linhas escrito serial print LN e colocar 1, depois 2, depois 3, porque você pode fazer essa lógica utilizando o laço for, utilizando poucas linhas. Bom, agora eu vou montar um circuito para mostrar na prática para vocês outro exemplo de como que o laço for pode funcionar. Então, primeiramente eu vou apagar aqui essa lógica que já foi escrita, vou deixar aqui o laço for, a variável inteira i. Vou deixar esse serial aqui também, não tem problema. Certo, então o projeto que eu quero montar é o seguinte. Eu vou adicionar 5 LEDs e eu quero que eles pisquem de forma sucessiva. Então primeiro vai piscar o primeiro LED, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto e depois o quinto. Tudo isso utilizando o laço de repetição. Então eu vou começar aqui a montagem do circuito. Vou colocar um LED e um resistor. Vou colocar ele mais aqui para baixo e eu vou utilizar o valor 220 ohm. Certo, aí eu posso, utilizando o Shift aqui, posso dar um Ctrl C, Ctrl V e eu copio e arrasto para o lado. Perfeito, temos 5 LEDs aqui. Agora falta fazer a conexão. Eu vou só trocar a cor aqui, vou botar o verde e vou conectar aqui no terra todos os nossos LEDs. Bom, agora eu vou utilizar os seguintes pinos para conectar esses LEDs. Vou usar o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Então vamos lá. O primeiro vai ser o oitavo, o número 8, né? O pino 8. O segundo vai ser o 9. O terceiro vai ser o pino de número 10. Prontinho. Então, basicamente, esse LED tá ligado no pino 8, esse aqui no pino 9, pino 10, pino 11 e pino 12. Perfeito. Agora, para fazer eles acenderem sequencialmente, nós vamos utilizar esse laço fora aqui. Só que ele vai do 8º ao 12º. Então, posso colocar aqui que inicialmente ele é igual a 8 e ele vai até I menor ou igual a 13. Ou então eu posso colocar e ele vai até I menor ou igual a 12. Perfeito. Aí dentro do comando for, dentro das chaves, o comando que eu vou utilizar vai ser o digital write, ponto e vírgula. O pino lido vai ser o i, a nossa variável inteira, que vai ter valor lógico alto, ou seja, vai acender o nosso LED. Vou fazer ele ficar aceso por 1 segundo, vou fazer um delay aqui de 1000. Perfeito, e logo depois ele vai apagar. Então, digital write, esse mesmo i, vai ficar low. Ótimo, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso indicar as saídas digitais aqui no Void Setup. Então, eu posso colocar o pin mode. O primeiro pino vai ser o 8º output. Eu posso copiar isso aqui, colar 5 vezes e trocar só o valor aqui. Vai ser 8, 9, 10, 11 e 12. Prontinho. Agora vamos testar se o nosso projeto está funcionando, iniciar a simulação. Como vocês podem observar, os LEDs vão piscar de forma sequencial. Então, o nosso projeto está funcionando perfeitamente. E esse é um exemplo de como que a gente pode utilizar o laço de repetição for. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.